Metrópole Entrevista. Pois é, vamos falar, Maiara aí não tá mais com aquela cara de sono que acorda 4 horas da manhã pra correr atrás. Arcanjo, cadê você? Desce 4 horas, 5 horas, pega o carro. Porque conte sua rotina como era antes aí, Maiara. Bom dia. Maiara, jornalista e sexóloga das melhores, viu? Fala, Maiara, bom dia. A minha rotina estava uma loucura, viu, Zé? Acordando de madrugada, 4 horas da manhã, para fazer esse trabalho na televisão como repórter de rua. E depois eu seguia para o meu outro trabalho na clínica de trânsito, né, onde eu atendo também. E depois eu ia para os meus atendimentos em sexologia, que eu faço atendimento online, né? Clínica de trânsito? Não sabia não. Como é que é isso? Aquele exame que você faz para tirar habilitação. Sim. Eu faço esse trabalho também, sou psicóloga do trânsito também. Que maravilha! Nossa, mãe do céu, a mulher é polivalente, imagina aí. Você pode entrevistar... Por isso que eu tava cheia de olheira, velho. Como é que aguenta, bicho? Porra, aí nem eu. Arrasou. Aí eu me achava um supra-sumo do trabalho, que eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite. Mas vem cá, Maiara, me fala aí. Eu disse aqui que você veio de Conquista, da sucursal de Conquista, a TV Bahia. Ele trouxe para a capital, depois você veio para a Record. Acertei? Acertou. Fiquei 6 anos na TV Sudoeste, afiliada da Globo, né, em Vitória da Conquista. Vim para a TV Bahia, fiquei um tempinho e depois fui para a Record. Fiquei um pouco mais de 3 anos na Record. Rapaz, que interessante. Agora, Maiara, me fala, vamos lá para Maiara sexóloga, que vai deixar um buraco muito grande como jornalista lá na Record, tá? Sinta-se abraçada. Obrigada, por todos os colegas. Você é uma colega maravilhosa, fantástica. Eu não tinha esse contato todo com você, porque você, coitada, 5 horas da manhã já na guerra, e eu chegava um pouco mais tarde. Mas por várias vezes entrava ao vivo comigo. Sinta-se abraçada por todos os colegas. Ontem eu fiz questão de dizer que eu ia lhe entrevistar e todos amam você do fundo do coração, viu? Estão todos lhe ouvindo, todos. Eu fiz uma família na Record, né? Isso não tenho dúvida. Inclusive, tem uns aí dentro do carro escutando a entrevista que eu passei para eles todos. Tarsila, né? Henrique. Tarsila, Jaime, Jeffrey, Henrique. O pessoal tá aí. Se não estiver trabalhando nesse momento, vai estar ouvindo. Vamos lá, Maiara, eu quero saber o seguinte. Aqui temos Gilda Fux, né? Gilda Fux, você conhece muito bem. E eu vejo, e você sabe que é o quadro que mais estoura aqui com Chico, 5 horas da tarde, né? São 400 perguntas. Mas uma das perguntas, assim, que eu sempre ouço aqui é o seguinte: doutora Gilda, eu quero transar toda hora e minha mulher não aguenta, não quer. Ela diz que não é a hora, que tenha calma, mas eu não aguento. Ela diz que eu tô compulsivo, que eu sou ansioso. Tenho vários problemas com ela sobre isso. Responda essa pergunta aí, doutora Maiara, sexóloga, com a gente. Vamos lá. O que você acha disso? Né, Zé? Essa é clássica. É a pergunta de 1 milhão. Eu também recebo muito no meu Instagram essa pergunta, né? Geralmente os homens reclamando, né, por conta da baixa frequência sexual ou da falta de desejo da parceira. Né? Em relacionamentos mais longos, é mais comum isso acontecer. Né? A mulher vai perdendo o que a gente chama de desejo espontâneo, que é aquela faísca que tem no início de um relacionamento, né? Que quando basta encontrar que quer transar, que vai para a cama, em qualquer lugar, qualquer hora. Mas com o tempo, principalmente uns 2 anos, digamos assim, para lá, esse desejo espontâneo na mulher tende a diminuir muito. Mas isso não significa que ela não tem mais desejo, né? Ela vai ter o que a gente chama de desejo responsivo. O que é isso? Ela vai ter vontade de fazer sexo, porém ela precisa de estímulo. Ou seja, o homem precisa trabalhar um pouquinho. E não é só trabalhar na hora que quer transar. É todo um preparo, né? É todo um preparo durante o dia, de mandar uma mensagem, né? De um agrado. E na hora que for se propor, né, a ter uma relação sexual, claro. Né? Aí as carícias, não ir direto para o vamos ver, né? Para preparar o corpo da mulher. Até porque o corpo da mulher precisa de mais tempo do que o corpo do homem para estar preparado para o sexo. Isso é anatômico mesmo. O homem, a gente diz que ele precisa de
de uma quantidade de sangue para ter uma ereção. A mulher vai precisar de 3 vezes mais para preencher toda a área da pelve de sangue para ela ficar excitada no mesmo nível que o homem. Então, digamos que a gente precisaria pelo menos de 3 vezes mais estímulo ou de um pouco mais de investimento de tempo nesse sentido. E já tem muita mulher que se queixa que o homem não comparece como deveria comparecer todos os dias, não é? Tem aquela mulher que diz, meu Deus, eu chego para ele, boto minha calcinha, fico nua, desfilo no quarto, deito, faço carinho, e ele simplesmente DVD, deita, vira e dorme. Seja... Existe. O que é isso? Zé, o número de casos de homens com problemas de desejo, que antes a gente relatava mais, né, que esse é um problema mais feminino, mas hoje não. Hoje, muitos homens já têm chegado num consultório para relatar também falta de desejo. É menos comum por causa da questão cultural, né? O homem é mais educado, né, a pensar em sexo o tempo inteiro, é mais estimulado nesse sentido, enquanto que a mulher não. Mas hoje já vem acontecendo. E eu acredito também que por conta dessa loucura que a gente vive, né? Um cotidiano muito estressante, muito trabalho, muita preocupação, estresse, isso não deixa de tirar um pouquinho o foco, né, do erotismo. E no dia a dia, aquela coisa do nude, um para o outro, como é que você, como sexóloga, Maiara Magalhães, jornalista, psicóloga também com a gente, aquele nude que um manda para o outro, na hora de fazer o sexo, um grava o outro, o que é que você acha disso, hein, Maiara? Zé, é uma forma mais de excitação, né? Isso para algumas pessoas funciona legal, para quem está à distância, né? Para quem está ainda na fase da paquera, ou mesmo para alguns relacionamentos mais longos mesmo, durante o dia, é uma forma de estimular o outro. O homem é muito visual, geralmente o homem pede mais nudes, mas as mulheres também estão aderindo à prática. Não tenho nada contra, se é algo que agrada o casal, eu acho super válido. Só claro que tem que ter aqueles cuidados, né? A gente sabe que a internet está aí, que tudo pode vazar, pode chegar nas mãos erradas. Então, é ter cuidado, ver quem confia, quem que envia, para não ter problema depois, né? Agora, Maiara Magalhães, sexóloga ao vivo aqui com a gente. Maiara, e aquela mulher, por exemplo, eu também vi outro dia aqui no programa de tarde com o Chico, a mulher que não consegue ter orgasmo apenas com a penetração. Ela precisa se masturbar junto com a penetração. O que é que você acha disso? Zé, isso acontece em mais de 80% dos casos. Então, digamos que a maioria absoluta das mulheres precisa de estímulo clitoriano para chegar ao orgasmo. Então, só a penetração não vai resolver. Aí, o que a gente indica para essa mulher? Primeiro, relaxar nesse sentido. Se ela tem o orgasmo no clitóris, ela não tem que se preocupar, não tem que ficar focada na penetração. E aí existem várias formas. Ela pode se estimular enquanto o parceiro está penetrando, o parceiro pode masturbar ela enquanto está penetrando, ou a masturbação dupla um no outro depois da penetração ou antes, ou um sexo oral também, que é super válido. Tudo isso vai fazer com que ela tenha prazer na relação e que só nessa onda de que tem que ter orgasmo com penetração, pênis e vagina, porque isso também é cultural, né? É uma construção que foi feita, né? Com base na cultura que a gente tem, que é mais machista mesmo. Então, ficou meio que de lado. Tanto que nos livros de biologia, até pouco tempo, nem se falava de clitóris, né? Ninguém discutia o assunto, porque não era importante. Se o clitóris só existe para dar prazer para a mulher, e se a mulher não pode ter prazer, então por que falar nisso, né? Hoje que as coisas estão diferentes, que é preciso esse momento de orientação para que as mulheres não fiquem tanto, né, nessa neura, e nem que os homens fiquem cobrando, né? Bom, Camille Martinho representa a jovialidade aqui da Rádio Metrópole e, obviamente, que tem perguntas interessantes aí para minha querida sexóloga, jornalista, Maiara Magalhães. Vamos lá, Camille. Oi, Maiara, bom dia novamente. Tem algumas perguntas de ouvintes aqui, inclusive Henrique Terra disse que vai mandar uma, tá aqui formulando. Henrique Oliveira também tá lhe mandando um abraço, tá assistindo um monte. A Record em peso, viu? Obrigada.
Certo. Mayara, esses dias você fez uma publicação no seu Instagram relacionando o sexo com o sono. Eu queria que você explicasse um pouco mais como é que eles se relacionam, como é que influencia, para você contar pra gente. Então, Camille, sexo é bom de forma geral, né? Traz inúmeros benefícios para o corpo, isso é inegável, né? E um dos benefícios é o sono. Existem pesquisas que apontam que a pessoa que se masturba antes de dormir, ela tem um sono melhor, e que a pessoa que faz sexo com um parceiro, com a parceira, também tem esse resultado, né? Porque a gente sabe que uma série de hormônios são liberados durante o sexo, o hormônio do bem-estar, do prazer, o hormônio que diminui o estresse. Então, existe aí um relaxamento muito grande também, depois de chegar a um nível de tensão sexual que a pessoa chega ao orgasmo, ela tem um relaxamento no corpo, né? E essa sensação de prazer. Então, naturalmente, isso acaba gerando benefícios para o sono, né? A pessoa dorme melhor, não tenho dúvida sobre isso. Eu tô aqui no Instagram, Mayara com Y, viu, gente? Mayara com Y. É Mayara Magalhães Sexologia. Tem várias dicas muito bacanas. Você sabe quais as zonas erógenas da pessoa com pênis? Ela explica aqui, ó. Também eu ouço muito falar, Mayara, do seguinte: do homem que sente prazer com a mulher no sexo oral no ânus. Tem essa pergunta. Queria que você explicasse aqui como é que é essa relação de medo, de vergonha do homem pedir a mulher para fazer o sexo oral no ânus. Então, Zé, o ânus tem uma série de terminações nervosas. Todo lugar que tem terminações nervosas, você vai sentir prazer ali. Assim como você pode sentir dor, né? Mas geralmente você sente prazer. Então, como o ânus é rico em terminações nervosas, é uma área que pode proporcionar muito prazer. Existe ainda esse tabu de que o sexo oral, que é o beijo grego, ali no ânus, seria algo apenas para homossexuais. Mas essa é uma das informações que a gente tenta combater, né, de que um homem heterossexual não vai ser menos hétero porque gosta da estimulação no ânus, né? Se é prazeroso e ele tem vontade, não tem por que não fazer, né? Uma pessoa dizendo assim: eu represento as viúvas, consigo viver sem sexo há anos. Ela deve ter mais de 2 ou 3 anos que ela não pratica o sexo. O que é que isso influencia no corpo feminino e psicologicamente, mentalmente isso afeta? Mayara Magalhães, sexóloga. O que é que isso afeta? Zé, tem muita gente que consegue viver sem sexo. É o que a gente falou no início da frequência, né? Tem gente que tem mais necessidade, tem gente que tem menos, né? E tá tudo bem, não tem que ser o suprassumo do sexo o tempo inteiro. Tem questões da idade que podem interferir, tem medicamentos que podem interferir nesse desejo, diminuir, e a própria situação que a pessoa vive, né? No caso, você acabou de falar que se trata de uma viúva. Então, às vezes, toda essa circunstância que ela passou de perder o parceiro pode ter influenciado no fato dela não querer ter sexo ou não sentir falta por um tempo. É isso, não significa que ela vai ter algum problema por ela não praticar o sexo, mas, claro, se ela tiver uma vida sexual mais ativa, ela vai ter todos esses benefícios que a gente falou agora há pouco, né? Rapaz, tem uma pergunta interessante aqui, ó. Qual a melhor hora do dia para fazer sexo? Que muitas mulheres, eu estava ouvindo também aqui, muitas mulheres dizem o seguinte: eu acordo, tô dormindo e meu marido já quer transar. Eu tô dormindo, eu digo ele, eu tô dormindo. E ele tá excitado. Já acorda cutucando. Não, e aí falam que é o tesão de mijo, aquele famoso tesão que você acorda para fazer o xixi, o pênis fica ereto e ele quer porque quer ali praticar o sexo. Tem hora para isso? Tem um dia, amanhã, à tarde? Qual o melhor horário, hein, Mayara? Então, isso vai variar, claro, de pessoa para pessoa, mas o homem, ele acorda geralmente com um pico de testosterona, né? É a hora do dia que geralmente essa taxa está mais alta, porque produziu ao longo da noite inteira. Então, é natural que ele amanheça com esse fogo todo. O problema é que geralmente a taxa mais alta de testosterona na mulher acontece à noite. Então, existe esse descompasso.
Agora, tem homens que preferem transar à noite e tem mulheres que preferem durante o dia. Por isso que eu falei que isso varia de pessoa para pessoa. Mas não é questão do tesão do mijo, não. Coincide a urina com essa questão de que o homem está com a testosterona lá no alto e, portanto, está com desejo sexual mais aflorado. Olha, muita gente aqui no YouTube. Uma pergunta aí, Camille. Mayara, essa é boa, assim, de o que é que a mulher e o homem, né, podem fazer antes da relação sexual propriamente dita, para poder se soltar no momento ali na hora H, né? Por a importância, assim, de conhecer o próprio corpo e os próprios gostos. Isso, você falou duas coisas importantes, Camille. Primeiro, isso vem antes de encontrar com o parceiro ou com a parceira. Conhecer o próprio corpo é fundamental. E eu falo isso principalmente para a mulher, porque, como eu falei agora há pouco, o homem já é educado para isso, né? Então, o homem aprende a focar desde muito cedo, ele é incentivado nesse sentido. Então, para ele é muito fácil conhecer as reações do corpo, né? As reações que vêm antes do orgasmo. Já as mulheres são condenadas desde muito pequenininha. A menina vai colocar a mão ali, né, na genitália, e o pai e a mãe falam, não, tira a mão daí, fecha a perna. Então, é muito diferente. Então, ela cresce achando que aquele é um local intocável. Então, essa mulher, ela precisa, antes de tudo, conhecer o próprio corpo dela, e aí eu estou falando, sim, da masturbação, porque a partir do momento que você conhece o seu corpo, que você entende como é, que você precisa ser estimulado para sentir prazer, quando você vai, né, para uma relação sexual, você pode fazer isso, né, na frente do seu parceiro ou ensinar para que ele faça da forma que você goste, né? E em relação ao casal que já está ali junto, né, que já está no encontro, as preliminares mesmo, né? Parece meio clichê, parece meio batido da gente falar de preliminares, mas é aquilo que eu falei mais cedo, né? É necessário estímulo para que essa mulher esteja pronta para o sexo. Por que eu falo isso? Porque, como eu falei agora, muitas mulheres não conhecem o próprio corpo. Então, não entende que quando ela está excitada, todo o corpo dela se prepara para receber o pênis, por uma relação heterossexual, né? Então, a vagina dela vai aumentar, o canal vaginal vai aumentar muito de tamanho, em comprimento, em diâmetro, ela vai ter uma lubrificação natural, ou seja, ela vai ficar molhada, e aí o sexo acontece de forma mais confortável. Então, existe toda essa preparação que, Mayara, mas é besteira, não precisa esperar tanto na preliminar. Não, precisa. Claro que cada pessoa vai ter o seu tempo, mas os beijos, as carícias, né, as provocações, uma massagem, estimular outras áreas erógenas, como o Zé falou aí da publicação. Tem várias zonas erógenas do corpo, a pele toda é erotizável, então você pode explorar bastante antes de ir pro vamos ver. Pô, tanta coisa para eu lhe falar aqui, olha, tem uma que é interessantíssima. Meu pênis não sobe na segunda transa. Eu queria saber de você, por que a primeira transa vai a 100, aí tem um tempo para você descansar, e a segunda não chega a 50? Natural, Zé. Tranquilo. Muitos homens têm dificuldade de lidar com isso. Na verdade, o homem tem dificuldade em lidar com qualquer questão em relação à ereção. Uma perda de ereção, ou não consegui na segunda vez, né? Existe essa cobrança muito grande nesse sentido, o que atrapalha, claro, o desempenho sexual. O homem precisa desse tempo, né, entre uma relação e outra, diferente da mulher, né? O homem precisa de um descanso. Então, ele teve toda a situação, ele chegou ao orgasmo, depois disso ele precisa dar uma paradinha e ali não tem quem faça. Ele não vai responder a nenhum estímulo erótico, ele realmente precisa daquele tempo. Depois, ele pode ou não conseguir a ereção novamente. O que acontece, Zé? Que às vezes o cara fica tão ansioso para ter uma segunda ereção que isso acaba atrapalhando. Isso acontece também, às vezes, até com a primeira, né? Porque a ansiedade, ela atrapalha toda a resposta sexual. Isso para o homem e para a mulher. Mas no homem acaba sendo mais nítido, né? Porque a ereção é muito visível ali, é algo concreto. Então, a gente explica para os pacientes ou para as pessoas que têm dúvida em relação a isso, é o que a gente chama de adrenergismo, que a pessoa fica muito ansiosa, né? Aí ela tem uma descarga de adrenalina no corpo.
Quando ela tem essa descarga, as artérias fecham. Se a artéria fecha, não entra sangue. Se não tem sangue, não tem ereção. Então, muitas vezes, o que acontece é essa pressão que esse homem coloca na cabeça dele, essa ansiedade, né? Essa necessidade de se autoafirmar, né? De ter uma segunda, terceira ereção. E aí, por conta disso, acaba atrapalhando o processo. Claro que tem homens que vão ter mais facilidade de ter uma segunda ereção, e tem homens que nem tanto, e está tudo bem. E esse tempo de resposta também, que o homem precisa, esse tempo de descanso que o homem precisa, aumenta com a idade, e é preciso entender isso também, entender que seu corpo vai tendo algumas limitações. O sexo acaba? Não, mas vai precisar um pouco mais de tempo. Então, às vezes, o desempenho que você tinha lá na adolescência, ou quando você era muito jovem, é natural que não seja o mesmo quando você está, né, chegando a uma idade. Então, tem toda essa questão de cobrança e que, com informação, a gente vai conseguindo baixar esse nível de ansiedade. E a relação álcool-sexo nunca dá certo. O homem bebe todas, tá? Aí tá com a namoradinha lá, bebe todas. Na hora da cama, o pênis fica até ereto, mas não consegue chegar ao orgasmo. Explica aí pra mim. O que é isso? Então, o álcool em poucas doses, ele pode até ser bom para a relação sexual. Por quê? Porque acaba, né, relaxando a pessoa, diminui um pouquinho essa ansiedade. Mas quando usa muito álcool, um teor muito alto, ele tende a interferir na resposta sexual, isso no homem e na mulher. Então, ele pode ter dificuldade na ereção, e ele pode ter dificuldade para ejacular, porque o tempo de resposta acaba aumentando muito. A mulher também pode ter dificuldade para chegar ao orgasmo se ela ingerir uma quantidade muito grande de álcool. Então, realmente, é melhor dosar um pouquinho aí quando for ter relação sexual. Engraçado, né? Eu recebi aqui, tem uma mensagem dizendo: eu já tomei, já bebi e sinto uma força muito grande quando eu bebo, e até mesmo no uso da maconha. Você já viu essa ciência que a maconha é ótimo para transar? Existe uma lenda disso, né? Existe uma lenda, Zé. Existe uma lenda. Eu honestamente não tenho estudos que falem sobre essa relação, né? Mas tem muito a ver com a questão do relaxamento, né? A maconha causa isso, a pessoa relaxa quando usa. Então, prolonga as sensações, né? É como se exacerbasse todos os estímulos, né? Então, é por conta disso que existe essa lenda. Mas eu particularmente, nunca tive acesso a estudos que comprovem que o sexo é melhor com maconha, não. Olha, os bastidores aqui pegam fogo. Eu e Camille. Eu fiquei com vontade de ir aí, Zé. Eu queria fazer com Zoom, não. Não, mas a gente vai trazer você aqui. Eu sei que olha, excelente, hein, Camille? Muito boa. Rapaz. Zé, muito boa mesmo. Mas tem muita coisa aqui. Tem muita pergunta, é isso? É uma lista imensa. Muita pergunta. É bom que eu volto. Aqui, ó. Muita gente dizendo, tem muita gente que só fuma pra transar. É justamente por isso, porque tem essa sensação, né, de que prolonga, de que está muito relaxado, que sente mais. Eu, particularmente, nunca experimentei, né, Zé? Então não posso falar. Valeu, Maiara. Um beijão pra você. Voltará em breve. Quem sabe um quadro, uma sexta-feira. Já viu? Um quadro toda sexta falando de sexo. Rapaz, tem coisa melhor? Aí... Rapaz, porque bombou boa, aqui de perguntas. Eu quero mais uma vez deixar o Instagram da Maiara aí. Maiara com Y. Maiara Magalhães Sexologia. É isso? Isso, Zé. Tem o Instagram, eu estou criando agora a minha página no YouTube, então eu vou ter vários conteúdos diferentes só para o canal, Sexóloga Maiara Magalhães também. E eu tô com um podcast também no YouTube, que é o Penetra Pod, toda quinta-feira, 19 horas. A gente está recebendo vários convidados. Gostei do nome. Intimidade. Gostou do nome? Fantástico. Inclusive, Zé, você está convidado, viu, para participar. Eu participarei. Você e Bruna. Pronto. Não quero você sozinho, não. Você e Bruna. Vamos, fechado. Ótimo. Maiara, beijo para você. Bom te ver. Obrigada, viu, Zé? Você tá aí cheio de força, ótimo. Alegre, amando também, que eu tô vendo você amando. Em breve vai casar. Um beijão para ele. Um beijão para ele também, um abraço para ele. Valeu, Zé. Obrigada, querido. Tudo de bom, viu? Valeu, Maiara.